Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação, hoje 22 de setembro. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Grupo Séries, em rede pela Séries AM 1440, também pela Positiva FM 90.9 e também pelo YouTube do Grupo Séries. Você pode assistir o Jornalismo em Pauta, sempre com a presença da Stara Evolução Constante. Sou Felipe Keller, aqui ao meu lado estão o Dair Leff, Daiane Gissen, Thalita Tenepol e também a Tailine Fobrich na parte técnica operacional aqui nesta manhã de domingo. Daqui a pouco, previsão aí do começo ou da realização do desfile Farroupilha, essa semana voltado ao tradicionalismo aqui no Grupo Séries. Tivemos o Tertúlia Nativa, vamos falar um pouco sobre também a cultura gaúcha aqui no Jornalismo em Pauta desta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. E nos acontecimentos pelo mundo, a gente vai primeiro sempre trazer, claro, pautas internacionais, nacionais, também fatos que aconteceram aqui próximo da gente em nossa região. Mas a gente sempre começa esse roteiro aí de notícias e fatos que aconteceram ao longo desta semana, primeiramente sobre fatos aí pelo mundo. Vamos falar um pouco inicialmente aí das eleições americanas, Trump e também Kamala Harris. Saiu aí algumas pesquisas, Kamala vence em alguns estados, o Trump vence em outros estados, tem aquela disputa de estados chaves. Mas as eleições americanas que vão acontecer lá em novembro ainda estão em andamento. Teve aquela situação de um possível novo atentado novamente contra o Trump, ou seja, são as movimentações nas eleições americanas. Mas o que se tem realmente é que as pesquisas apresentam lá uma situação muito parelha, muito próxima entre os candidatos. Tem pesquisa que o Trump está um pouco à frente, tem pesquisas que a Kamala está um pouco à frente, ou seja, vai ser na fotografia, literalmente ali no tiratema, vai ser no VAR ali a eleição americana na decisão final. Vocês acompanham um pouco de política americana, o Dair, Daiane, Thalita. Parecia estar fácil para o Trump, mas não parece tão fácil assim agora. Muito bom dia, Felipe, bom dia, Odair, Thalita, Tailine, a todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha também pelo canal no YouTube. Essa semana a gente teve diversas pesquisas sendo divulgadas, né, Felipe? Qual acreditar? Justamente essa é a questão, até porque todas estão muito, apesar de serem diferentes uma da outra, mostram que eles estão praticamente empatados, né? A Fox disse que a Kamala tem 2 pontos a mais do que Trump, e a Fox é conhecida por ser pró-Trump, né? Essa pesquisa aí preocupou os republicanos, né? Deixou preocupada. E tem também o New York Times, que diz que eles estão empatados, e justamente o New York Times é Kamala, né? É democrata. É mais democrata, então empatou os dois. E a gente teve ainda também a pesquisa do Washington Post, que diz que eles estão empatados na Pensilvânia. E teve uma outra pesquisa, que agora me fugiu o nome do veículo, que diz que eles estão... que a Kamala está na frente na Pensilvânia por um ponto. CNN, mesmo que a Kamala esteja atrás, a Kamala vai estar na frente. Vai estar na frente, né, pela CNN. A CNN americana, né? CNN americana, né? Que tem ali uma pretensão mais ao lado... O The Hill, confirmando então. The Hill disse que a Kamala está na frente. Claro, então são pesquisas que são apresentadas, mas realmente chama a atenção aí dessa... aqui no Brasil a gente fala 2% na margem de 2 erro, pontos, né? para mais ou para menos. Ou para menos, mas, ou seja, se tiver uma diferença de 2% entre outro, seja qual for a pesquisa, né? O que muda é o meio de comunicação que apresenta a pesquisa lá nos Estados Unidos. Bom dia, Felipe, Odair, Daiane, Tailine e também a quem nos acompanha nessa manhã de domingo, que estamos debatendo então a semana passada limpo aqui no Jornalismo em Pauta. Uma pesquisa que também chamou muito a atenção envolvendo as eleições presidenciais é uma que demonstra que a Kamala Harris está na frente em alguns estados-chave, que são conhecidos por sua grande proporção de tempo. Todas as vezes que se teve uma eleição presidencial nos Estados Unidos, o candidato que ganhou nesses estados chaves acabou sendo eleito. Então demonstra que a Kamala Harris nesses estados chaves está na frente de Donald Trump, e ele teve uma queda bem grande, né, nos últimos tempos, depois inclusive
dos debates em que a Kamala Harris acabou se saindo de uma forma mais ponderada, e isso acabou também cativando os eleitores americanos. O que me chamou a atenção lá nos Estados Unidos é que o Trump levou um tiro na orelha e ele pode perder a eleição. Tipo, ele sofreu um atentado. Ele não ganhou ganho político com isso, né? Bom dia, Felipe. Bom dia, Dai, Thalita. Esse foi um episódio até mais antigo, né? Eu acho que a Kamala acho que ainda nem estava disputando, né? Mas ele agora também foi disputar uma partida de golfe ali, foi treinar. Também prenderam um cidadão americano lá com arma próximo. E parece que esse fato, sim, porque ele tinha decaído um pouco nas pesquisas, e esses últimos episódios fizeram o Trump subir um pouco nas eleições. Então vai ser voto a voto, você falou ali, vai ter VAR também, mas será que vai ser VAR brasileiro, VAR americano? Se for VAR brasileiro vai demorar, o resultado vai demorar vai mais a eleição. Só em 2026, daí vai demorar muito se for VAR brasileiro. Enfim, a eleição americana que vai acontecer em novembro, nos Estados Unidos, a partir do dia 5 de novembro, os americanos vão às urnas. Lembrando que lá cada estado organiza a sua eleição, né? Aqui no Brasil... E a eleição ela dura mais do que um dia, né, Felipe? Então Isso imagina aí. também a tensão que é E vivenciar se o voto também não é obrigatório. Não é né? obrigatório. Diferente da... Essas Que são Imagina algo que eu ser assino jornalista embaixo. lá, né? Tu é a favor do voto não obrigatório? Eu acho que sim, não. Deixa eu pensar do ponto de vista da liberdade do indivíduo em querer escolher sair de casa ou não e votar. Eu acho que quem tem que convencer é o candidato a que ele saia de casa? Sair de casa. Mas eu e acredito votar. que nesse contexto só seria possível, Felipe, em um país em que a população entendesse a importância do seu voto, que não é o caso do Brasil, Teria né? que discutir mais política na escola para o pessoal começar a entender a Perfeito. importância. Para você saber a importância do teu voto para o desenvolvimento do teu município, do teu estado e do teu país. Eu acho que isso, o eleitor tem que ter essa ciência de você ter pessoas capazes, tanto numa prefeitura, numa Câmara de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente. Então o eleitor tem que saber quem você está colocando no comando. E por isso que eu vejo que o Brasil ainda não é um país preparado para se permitir que o voto não seja obrigatório. Talvez em algum momento para frente em que estejamos mais maduros nessa questão envolvendo política, entendendo a sua importância, entendendo que ela está em diversos segmentos, né? A política ela está em tudo. E as pessoas às vezes não querem entender isso, né? Acham que a política é a politicagem, e não. Mas algo que o Felipe trouxe, que eu acho que é muito interessante, é o fato do candidato fazer com que a pessoa queira sair de casa para votar. E nos Estados Unidos tem muito isso, né? Muito se fala, quando você vai pesquisar alguma coisa, de que os candidatos estão focados naquelas pessoas que não têm a intenção de votar para arrecadar esses votos. Eu me baseio né? com a liberdade do indivíduo escolher se ele quer sair de casa ou não, sem ser penalizado por isso, né? Essa ideia que defendo particularmente. Né? Tem a questão assim, da obrigação de você ter que ir votar, né? Isso é uma obrigação, é um dever do cidadão. Mas eu acho que aí a Dai tocou num ponto bem interessante antes, que eu acho que tem que ser incluído isso na base curricular. Eu acho que desde a política, e outra que eu defendo é a economia. Isso já fala há mais tempo, mas a política também, para saber o que é um legislador, qual a função de um prefeito, do executivo, legislativo e judiciário e suas funções. Eu acho que isso também seria interessante, os jovens ter isso na sua base curricular de ensino. A economia sim, a economia é importante. Eu acho que até tem muita falha no curso de jornalismo, na cadeira de economia. A gente tem, uma cadeira? Quantas cadeiras de economia tu teve, de política? Política acho que foi uma, Felipe. Uma só, eu tive uma cadeira de 2 créditos, na minha época lá atrás. Não mudou muito, Felipe, não mudou muito. Então, mais ou menos nesse sentido. Bem, se a gente pegar em 2022, né, na eleição presidencial, nós tivemos aí quase mais de 15% das pessoas não compareceram para votar. Foi muita gente que não foi votar, mesmo sendo obrigatório aqui no Brasil. Né?
Isso também pode sim mudar resultado Mas em na eleição. última nossa eleição aqui também, é em média aí de 10 a 15% das pessoas que não vão votar. Claro que aí tem a questão da idade, acima de 70 anos que não é obrigatório votar, tem pessoas que não podem estar no dia da eleição, ou estão viajando, ou estão trabalhando, N motivos aí, mas acima dos 70 anos muitas pessoas já não vão votar mais. Aqui tem um pouco mais de 13 mil eleitores que comparecem para votar, pouco mais de 11 mil votos. É em torno disso aí. 11 mil votos por aí nas eleições aqui de Não Me Toque, por exemplo. Então, essa discussão aí lá nos Estados Unidos sobre as eleições americanas, nossa primeira pauta na manhã de hoje. Daqui a pouco tem o desfile Farroupilha. Daqui a pouco. Thalita. Tô pronta, já viu, Felipe? Tá pronta? Pra Pensei. assistir, Pensei que... mas pra evidenciar a cultura, vim a caráter nesse domingo aqui no Jornalismo em Pauta, pra depois ali na praça acompanhar o desfile. Pra mim, é o desfile mais bonito que tem no mês de setembro. Eu particularmente acho muito emocionante, não só por conta, né, dos cavalarianos, mas por conta também das empresas que expõem seus implementos nesse momento. Eu realmente acho que é um desfile que chama muito atenção, e a gente que tem orgulho de ser gaúcho, a gente acaba acompanhando com o maior prazer, né? Acorda cedinho no domingo para já pegar um lugar, tomar um mate e assistir, acompanhar o desfile. Inclusive terá cobertura do Grupo Séries, né, Daiane? Estaremos lá, né, daqui a pouco, Felipe, acompanhando o desfile e trazendo informações, né? Mas fica o convite pro pessoal vir assistir pessoalmente, né? Porque é muito bonito. Muito bem, primeira vez que eu fui fazer uma live, né, aí o cavalo meio que se aproximou, deu uma corrida pra cima de mim, assim, eu fiquei um pouco com medo, assim, eu fiquei parado, fechei os olhos, assim, e pensei, meu Deus, que passe... Foi um susto. Foi um susto, mas... Teve uma vez que, inclusive, é um desfile bonito, mas também tem o seu perigo, né? Porque o cavalo é um animal irracional e, por vezes, eles são mais chucros, né? Tem uns cavalos que são, né, mais chucros e são mais perigosos. Nunca me esqueço que teve um desfile aqui em Não Me Toque que um dos cavalos acabou, né, se assustando, empinando, e uma prena, então, que estava em cima do cavalo, teve que ser atendida e acabou fraturando a perna, né? Isso não faz muito tempo e foi realmente muito triste, porque, queira ou não, às vezes tu controla o animal, mas ele tá no meio de vários, né? Tem aquela questão da proximidade, então também tem que ter uma certa atenção nesse momento, principalmente com as crianças, né? Os pais estarem próximos, porque apadrinhando, né? Que chamam na questão do cavalo, assim, quando tem um padrinho, ele vai apadrinhando a criança, porque realmente também tem o seu perigo, não dá pra bobear. E é um momento de maior movimentação, né? Pode vir um susto, surgir algo que acabe... Então, e o cavalo é um animal mais sensível com essa questão de barulho, de movimentação ao redor. Então, é um cuidado que você tem que ter redobrado. E você não quis domar o cavalo ali? Eu tava com a live aberta e o cavalo disparou, ele veio em minha direção e desviou, assim, tipo... Congelou uns segundos ali. Aí, mas nada aconteceu, mas que foi emocionante, foi. Mas deu medinho. Não quer viver a emoção de novo, Felipe. Não, você agora... tava de um olho na live e outro olho no cavalo. De meu Deus, o que eu faço agora? Por isso que agora eu faço live antes do desfile, bem antes. Os cavalos parados, tranquilos, né? É mais prático. Muito bem, seguimos, vamos continuar aqui falando ainda sobre democracia, né? Essa situação do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. Ali para quarta, quinta-feira dessa última semana, o X, ou X, o antigo Twitter, voltou a funcionar por algumas horas, depois caiu. Foi mudado o provedor de acesso da ferramenta ou da rede social para um provedor que não tem no Brasil, né? E aí acabou captando, então, e a rede social voltou ao ar no máximo 1-2 dias aqui no país. E aí, claro que o Alexandre de Moraes acabou notificando ou emitindo um parecer jurídico de uma multa aí de até 5 milhões de reais, não me falha a memória,
caso continue a rede social, digamos, no ar. Então, até porque se ele, digamos, mandasse suspender esse novo provedor, muitos bancos estariam sem acesso aos seus sistemas, né? Muitas empresas, inclusive veículos de comunicação. Então, isso que chamou a atenção. Então, a partir do bolso, né, com os seus, vamos dizer, quase decretos jurídicos aqui, entre aspas, né, com as suas ações e as suas multas, acaba então tirando qualquer criatividade aí do X ou do X voltar a funcionar normalmente no Brasil. Mas é muito triste a gente ver uma rede social sendo suspensa no Brasil. De todas as formas, isso é uma situação inimaginável, porque a gente acredita que a liberdade de expressão deve ser preservada, seja qual for a rede social ou o veículo de comunicação. Enfim, essa batalha continua. Muitas vezes a gente via notícias ou manchetes, né, de outros países que tal rede social não funcionaria lá, principalmente vinda do Facebook, em alguns países como Rússia, China. Mas foi criativo, né? E ficava pensando, deu uma driblada. Né? E agora a gente tem isso aqui no Brasil. Então, não é à toa que ele é um bilionário, né, Felipe? Na ordem judicial, ele driblou a ordem judicial sem ser ilegal. Quer dizer, legal acho que não. Ele disse, eu vou ficar quietinho aqui, vou trocar meu provedor e vou liberar. Ele saiu pela tangente, né? O cara é inteligente, né? Pensa pra frente. Mas realmente a Daiane tocou num assunto que nós conversávamos também em uma outra oportunidade aqui no Jornalismo em Pauta. O quanto isso é preocupante, né? A gente viu muitos países em que tinham redes sociais em que foram tiradas do ar, em que usuários foram cerceados do seu direito de utilizar aquele aplicativo, e agora a gente está, infelizmente, tendo que ver isso no Brasil, que é um país que tem na sua vertente principal a democracia, né? Isso não é democrático, isso não é ter liberdade. Eu acho que o outro assunto grave foi quando alguém do Supremo proíbe um jornal, uma TV, uma rádio de entrevistar um deputado. Foi o caso da Folha de São Paulo com o deputado Felipe Martins, né? Então, assim, essa é uma situação, proibir a imprensa de fazer o seu trabalho. Então, são situações que me chamam bastante atenção do ponto de vista de cortar ou de proibir o trabalho da imprensa, né? Mas, enfim. É uma censura, né? Eu vivi um pouco isso logo quando comecei a trabalhar na rádio. Você não podia rodar algumas músicas, que algumas músicas eram censuradas. Infelizmente, isso, o STF está voltando com isso no Brasil. Olha só, em pleno 2024. É uma situação aí que sempre não é bom do ponto de vista do trabalho do jornalismo. Nessa semana ainda com relação à rede social, ele também apresentou então os seus advogados, né? Agora a rede social tem seus representantes aqui no Brasil, que teve então um escritório de advocacia muito grande de São Paulo, se eu não estou enganada. Quanto que é essa multa? É 20 milhões? 30 milhões? Por que o Elon Musk está aqui, o representante? Está ali, né, Paulo? Você é representante do X no Brasil, vou pagar a multa e volta a funcionar. Porque a Thalita falou, desculpe te atrapalhar aí, Felipe, falou bilionário. Até li uma matéria essa semana, vi uma matéria que ele pode ser, o Elon Musk, o primeiro trilionário do mundo. Então, dinheiro parece que não falta aí pro Elon. Mas aí é uma Elon questão Musk. de ego, né? A gente sabe que ali eles estão disputando não só para ele poderia pagar poder, ego. Exatamente, é demonstrar quem tem mais poder. E aí a gente sabe que, infelizmente, pro Elon Musk isso é uma questão que, ok, ele é um empresário, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal está nessa disputa de ego, entrar nesse jogo. Isso, no meu ponto de vista, é totalmente antiético e não profissional, né? Ele deveria apenas atuar fazendo o seu trabalho com base na lei. Não criar leis, não criar formas para punir alguém que foi contra o que ele pensa. E é isso que, infelizmente, o Alexandre de Moraes está fazendo. Por isso, no Congresso, tramita o projeto de decisões monocráticas vindas de juízes do Supremo Tribunal Federal
com relação ao que pode e o que não pode. Mas eu, sinceramente, não sabia que um ministro do Supremo Tribunal Federal poderia mandar e desmandar na caneta no país. Sério, não sabia. Não pode, né, Felipe? Não pode, mas faz. Mas aí é uma questão discricionária, que ele está Porque- atuando fora do que está no cargo dele, né? Só que não tem nenhuma pessoa que faça com que a lei venha a valer, né? Ele pode mandar no presidente, ele pode Na verdade, eles têm um acordo bem de parceria, né? Porque não tem explicação. Não pode. O ministro, ele não tem poder discricionário. O Alexandre de Moraes está criando lei que não é papel do STF. Está criando diretrizes. Ele muda a Constituição também, né? Exato, isso para mudar uma Constituição, ela é uma... tu tem que entrar com um processo que tem que ter uma quantidade de pessoas que votam em primeiro, segundo turno. Não é bem assim para te mudar o que está na Constituição, né? E aí o Alexandre está fazendo isso sem ninguém nem penalizar ele. Toda vez que tentam entrar com impeachment, o impeachment acaba... Some, né? Não acontece. Não se ouve mais algo falar. que a gente, justamente falando em não se ouve mais falar, aquela reportagem que foi publicada justamente falando sobre as questões do Alexandre de Moraes sumiu, né, Felipe? Não sei se tu lembra que nós comentávamos, inclusive, no Jornalismo em Pauta, A gente que não teve mais reportagens. a pressão foi muito grande. Não. Quando eles censuraram o jornal lá de São Paulo, percebi que não iam dar sequência. Sumiu. Mas, enfim, isso mostra o temor, né? Poxa, o que um ministro do Supremo pode fazer perante a todos os cidadãos? Outro assunto que chamou a atenção foi na área econômica, falou um pouco de economia. O Brasil aumentou a taxa Selic, agora de 10,50% para 10,75%. Se lá nos Estados Unidos abaixou a taxa Selic, aqui no Brasil, a taxa de juros americana, aqui no Brasil aumentou a taxa de juros nessa última semana, para conter a inflação, claro, e também a disparada aí de preços em alguns produtos na economia brasileira. O que é sempre ruim, porque o tripé da economia é preço competitivo, juro baixo e inflação controlada. Quando aumenta a taxa de juro, o que é? A inflação não está controlada e tem que aumentar a taxa de juro e você tira a capacidade de geração de mais negócios, né? Então a economia brasileira freia um pouco com isso para conter a inflação, principalmente de alimentos, combustíveis, que atinge principalmente os mais pobres, né? A classe média também. Eu acredito que isso era algo assim que já se estava previsto, né? Quem vive um pouco essa questão econômica, né, financeira, já se tinha essa interpretação que o Brasil ele ia ter esse freio em relação ao avanço econômico por conta de toda a situação que se demonstra na gestão do país, né? A gente vinha com um superávit, a gente está com um déficit gigantesco, né, no país. Então, o que acontece também? O Lula também está tentando mudar o presidente do Banco Central, que estava tentando contornar a situação, né? Então, também está para ser sabatinado, né, no plenário, enfim, pelos representantes. Então, assim, a gente já se tinha essa perspectiva negativa de que, sim, teríamos um aumento da taxa Selic e, consequentemente, também um impacto negativo na economia, porque a gente vem sentindo isso, né? O brasileiro sente isso, porque os pequenos negócios estão sentindo isso na hora de comercializar. Nas vendas, as vendas estão, né, estão sendo controladas, as pessoas estão comprando básico, o povo brasileiro está sentindo o impacto disso. E agora a gente só teve uma constatação do que já se esperava, né? Tem uma insegurança nesse contexto aí muito grande, né, Thalita? E se você for analisar, o governo gasta demais e ele está arrecadando demais. Até foi divulgado essa semana, no acumulado aí dos primeiros 8 meses de 2024, a arrecadação federal somou 1,731 trilhões, uma elevação de 9,47% em termos reais, comparado igual período
de 2023. Só que o governo... Exatamente, a gastança Não adianta é uma aumentar loucura. a arrecadação, né, Odair? Exato. Se tu não tem um controle das despesas. Dos teus gastos. É que nem Exato. uma empresa. Você arrecada X e gasta Y. Não fecha. Exatamente, então tu tem que ter sempre mais receita do que despesa. E o que a gente vê, para manter só os ministérios a mais que foram criados, que são cargos de alto valor para te manter um ministro, aí já percebe um rombo. Fora, né, as viagens, o turismo, né, a reforma em toda a casa, então, onde fica o presidente. Tudo isso impacta. E aí a gente está vendo o resultado agora. Mas a gente está vendo com muito amor, né? Lembrei dos móveis. Dos móveis que teve toda aquela confusão dos móveis, E onde agora estavam acharam os os móveis, móveis. enfim, também teve toda essa situação que gerou custos ao onerário público. Muito bem, seguimos com o jornalismo em pauta. Até não coloquei aqui na pauta no grupo do jornalismo, mas queria uma observação dos colegas com relação à eleição de São Paulo, que está movimentando o Brasil, deu cadeirada. O que vocês estão achando como repórteres, apresentadores, jornalistas, aqui do Sul, vendo toda aquela situação? Viu, Felipe? Eu até ia falar sobre o Grupo Séries está promovendo os debates aqui da nossa região de ação de cobertura do Grupo Séries. E eu até ia brincar depois, nós não precisamos, por enquanto, aqui prender nenhuma cadeira, tá? Isso é um bom sinal. Mas em São Paulo, lamentável. É mais um ataque, não é troca de ideias dos candidatos de São Paulo. Isso, esse ano, sinceramente, está lamentável. Tenho dó do eleitorado de São Paulo. Sobre essa questão, no ponto de vista, obviamente, né, de quem realiza um debate, a ideia dele, né, é que ele seja um debate de ideias, projetos. O que, como gestor, você fará se eleito for, né? Mas eu vi uma reportagem, uns cortes de um podcast em que o Pablo Marçal participou e ele comentava que essa postura, inclusive nesse último debate que ele teve essa semana, que daí ele se posicionou de uma maneira mais pacífica, meio que justificou o que eu tinha já acompanhado. Nesse podcast ele comentou que como ele é um candidato em que não tem tempo de TV, não tem um grande nome apoiando, não tem, né, spots nas rádios suficientes, o que ele buscou fazer para ganhar um engajamento nas redes sociais? Ele acabou tendo essa postura um pouco mais agressiva, com deboches. E fez uma coisa que todo mundo gosta, que é assistir cortes em rede social. Exato, então... Entregou muitos memes, né, Felipe? E isso... Ele doou os candidatos, ele deu apelido para todos os adversários, praticamente todos. E isso foi o objetivo da campanha dele. Na questão do marketing, da forma de tornar isso público, ele colocou que ele tinha isso como objetivo, porque fazendo isso, esses cortes, ele ganhou engajamento. Ele foi falado, ele subiu nas campanhas, acabou caindo nesses últimos tempos, mas ele bateu frente a frente. Claro que isso, no meu ponto de vista, também é um circo, né? A pessoa ir lá e fazer o que ele está fazendo, né? Ele traz um viés que não deveria ser de um político que vai assumir a maior prefeitura hoje do país, né? Representar São Paulo. Então, assim, eu vejo que ele ganhou o que ele queria, que era um engajamento, mas a que custo? Perdendo talvez a sua postura, daí é uma coisa que tem que se analisar se isso é o que ele esperava. E vejo que ali Datena perdeu um pouco a questão, né, envolvendo a parte da sua postura nessa agressão. Foi uma agressão, se ele não usa o braço para se proteger. O Boulos ficou conhecido com o apelido do Marçal, né? É do Boulos. Boulos. Por causa da linguagem neutra. Sim. E também ele fazia toda vez um sinal, né? Aí que tá uma outra coisa, ele participou de não por ele ter participado da solenidade, mas o hino nacional foi cantado em linguagem neutra. Não existe linguagem neutra. Exato. E ele colocou isso, né?
Ele defendeu isso. Inclusive, a linguagem neutra, ela exclui muito mais pessoas do que inclui, porque todas as pessoas que têm dificuldade auditiva, que têm dificuldade Isso não existe. visual, Isso não simplesmente não existe. faz sentido nenhum. Exato. E uma pessoa assim que, claro que é aquela coisa, ela foi formada pra isso, ela foi construída. Eu vejo que me fugiu o nome dela, da mulher, a Tabata. Tabata Amaral, ela tá num personagem, né? Ela não sai do prumo, ela tem uma postura. Se tu for analisar a trajetória dela, ela construiu esse momento pra chegar até então. E tem uma convicção bem forte que ela vá pro segundo turno, né? Porque provavelmente em São Paulo a gente vai acompanhar mais um pouquinho desses lá vai ter episódios, segundo turno. porque provavelmente se terá segundo turno, né? Lá com certeza vai ter segundo turno. Uma questão a se levantar que a Thalita trouxe sobre essa questão da construção para ganhar seguidores em rede social, de fazer algo para gerar cortes em rede social. Aí eu acho que a gente pode também fazer uma crítica muito mais dura a nós como sociedade, para quem a gente está dando palco, quais pessoas a gente está aplaudindo e quem a gente está ouvindo. Porque a gente vai de encontro a uma questão também, que o Felipe e nós comentamos no outro Jornalismo em Pauta, da Deolane, que saiu da delegacia depois de presa, sendo ovacionada por milhões de seguidores. Então, uma crítica da nossa sociedade também às pessoas que a gente está dando palco, né? Sem E eu nenhum vou crivo. fazer uma contracrítica, porque essa estrutura que a gente está vivenciando hoje é só porque canais de grandes grupos de comunicação construíram um lado bem parcial. Então, por vezes, né, acabam priorizando certos candidatos a outros, e os outros acabam buscando formas de competir de forma igual. Então eu também faço uma crítica com relação a isso, porque a gente sabe como que é a imprensa no Brasil, infelizmente, é triste, mas aí a gente acaba dando palco para essas situações, como o caso da Deolane, né? Então é uma contracrítica da tua crítica. Não, Eu concordo. brinquei porque tinha um tempo que tu tinha que criar uma música, um ator que fosse premiado para ser uma pessoa ovacionada, um campeão mundial, um Guga, né? Enfim, hoje não precisa mais, né? Hoje tu tem que só expor tua vida de uma forma em que Polêmica, tu mostre debochada. o que outras pessoas queriam fazer. É, exatamente isso. E além, eu acho que realmente a nossa imprensa é realmente muito parcial, principalmente vinda dos grandes meios. E tu vê os jornalistas, né? Uma coisa que eu gostei particularmente do Pablo Marçal é o quanto ele acabou trazendo comentários, assim, né, em forma de crítica a muitos jornalistas que se dizem, né, profissionais e que a gente sabe que são vendidos. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta. Esse assunto daria um Jornalismo em Pauta inteiro, porque é um assunto bastante interessante e polêmico, muito polêmico. Muito bem, até uma vez fizeram a brincadeira que 80% dos jornalistas em televisão eram de esquerda. Eu olhei a pesquisa assim, mas só? Só 80. Não, mas eu acho que tem mais... Teve a outra... falando em polêmica de artistas, a Jojo Todinho fez um vídeo se declarando de direita e se sentindo aliviada. Eu acho que isso já não é a primeira vez que falam, que tem artistas, desportistas que têm um pensamento diferente do convencional, né? Que é um pensamento mais progressista, ficarem em silêncio, né? E isso no jornalismo também acontece. A rede social, nas grandes mídias, né? Nesse contexto, ela trouxe uma liberdade de expressão. A gente tem uma frase, desculpa te cortar, que é do Humberto Eco, que pra mim é a frase que mais marcou na faculdade, é de que a internet veio e ela também deu voz aos imbecis. Então a gente tem que saber filtrar. Exatamente. Muitas pessoas, às vezes, não tinham uma oportunidade de expressão, de falar o que sentem, só que você tem que saber, você tem que fazer essa filtragem. Que dor é essa? As pessoas hoje acham, pré-julgam da sua maneira, e não é assim que funciona, né? Existem direitos e deveres para tudo que é lado. Então, eu confesso para vocês, eu não olho muito rede social, olho pouco.
Mas as informações que vêm, eu não acredito. O que vem, eu não sei, é mais autopromoção do que informação séria e correta. Pá, eu me coloco, será que isso aqui é verdade? Não sei. Eu não acredito quase em nada do que vem pelas redes sociais. Conferir a fonte, sempre é importante. Seguimos com o Jornalismo em Pauta. Essa semana foi semana dedicada ao tradicionalismo aqui no Rio Grande do Sul. Semana Farroupilha, já na sexta-feira, 20 de setembro, foi feriado. E que comemora então o início, ou celebra, né, o início da Revolução Farroupilha em 1835, com a invasão à capital, Porto Alegre, ou invasão a Porto Alegre, pelo qual então começou as batalhas até 1845, quando houve então o acordo final com o Império. Aqui no Grupo Séries de Comunicação, a gente teve o Tertúlia Nativa ao longo dessa última semana. Foram 5 programas, de segunda a sexta-feira. O Dair apresentou com o Flávio. Cantou também, Dair? Não. Nem no banheiro lá em casa, eu me arrisco, tá? Mas Tertúlia Nativa é o Grupo Séries de Comunicação, cultivando as tradições do nosso estado, trazendo talentos locais, regionais também, do nosso Tertúlia Nativa, pessoal da Seara, Rancho Vô e Milho, outras entidades do CTG, as prendinhas do nosso CTG, Galpão Amigo aqui de Não Me Toque, presentes aqui também. Então, vários artistas, o pessoal que fazia o programa Alma Gaúcha se apresentou aqui. Tivemos tantos talentos, né, presentes aqui no nosso Tertúlia, que se encerrou na última sexta-feira. Então, um grande evento que todo ano o Grupo Séries traz, cultivando a nossa tradição do nosso estado, Felipe. Muito legal. E Tertúlia então que encerrou na sexta-feira, e hoje então fecha aqui a Semana Farroupilha com um desfile logo mais às 10 horas, né? 10 horas que começa então o desfile. É um desfile que tem a presença das empresas e também dos grupos de cavalgada aqui da região que são convidados, fechando então a Semana Farroupilha aqui em Não Me Toque. Seguimos com o Jornalismo em Pauta. Essa semana também aqui no Grupo Séries começou os debates dos candidatos a vice e de Não Me Toque na quarta-feira. Deu início a largada inicial, e a partir de então, da última quinta-feira até a sexta-feira desta semana, os candidatos a prefeito então dos municípios aqui da região. São 7 municípios da região. Começamos então na quinta-feira com Carazinho, com os 4 candidatos, Lagoa dos Três Cantos, e amanhã é Vitor, com 3 candidatos. Vitor Greff. E aí nós temos logo em sequência Santo Antônio do Planalto, Não Me Toque e Colorado, e terminamos com Tiúco. E aí fecha o ciclo, dia 27, né? 27. O último. É uma semana do dia da votação. Exatamente, uma semana antes. Uma semana E antes. na outra quinta-feira, dia 13, inclusive se encerra o horário eleitoral gratuito, né? Se encerra a propaganda no rádio, aqui, TV, rádio, né? E aí na sexta, sábado e domingo, dia 6, é o dia da eleição, Felipe. Mas assim, acho que o Grupo Séries está fazendo seu papel, trazendo os candidatos de toda a nossa região, né, Thalita? Para o eleitor indeciso, que ainda não sabe em quem votar, conhecer seus candidatos. E isso, um meio de comunicação como é o Grupo Séries, está trazendo as opiniões dos candidatos para esse eleitor indeciso saber em quem votar. Isso é muito importante, né, Odair? Eu acredito que é o papel, tá enraizado no que um grupo de comunicação tem obrigação de fazer, né? É trazer esse conteúdo de qualidade para que a população sempre esteja bem informada e que possa tomar suas decisões de uma forma em que todos foram convidados a participar. Se algum município, algum candidato não comparecer, é por livre escolha, porque todos foram convidados a estarem presentes desde a reunião, né, Daiane, que aconteceu no final de agosto, quanto também dos debates que estão acontecendo desde quarta-feira e vão até a sexta da próxima semana. Eu gostaria que vocês dois, como mediadores, né, Daiane e Felipe, fizessem uma análise desses últimos 3
que já aconteceram, para quem também nos acompanha, né? Tivemos dos vices aqui de Não Me Toque, também os candidatos a prefeito de Carazinho e de Lagoa dos Três Cantos. E eu gostaria que vocês, como mediadores e como organizadores, fizessem essa análise também para quem está nos acompanhando aqui no Jornalismo em Pauta. Eu acho que foram 3 debates muito bons no sentido da qualidade com os nossos debatedores, então, e candidatos, e foram 3 debates bem distintos um do outro, né? A gente teve tensões diferentes, por mais que o regulamento seja o mesmo, as regras sejam as mesmas, os temas são os mesmos para todos, a gente conseguiu ver exatamente a divergência das ideias e a forma e a tensão que cada município está vivendo na sua eleição. Então, está sendo um bom termômetro para as eleições municipais. Se alguém perdeu, né, alguma dessas edições, quer reassistir do seu município, tá no nosso canal no YouTube, em @canal Grupo Séries, então pode voltar lá também e acompanhar os debates. Mas eu vejo que saímos de cada debate maiores e com o eleitor podendo aí ter uma noção de quem votar e quem é o candidato que tem propostas realmente para o seu município. Acho que o primeiro debate com maior ansiedade, assim, foi o primeiro, porque era o piloto, né? Primeiro debate com relação aos sorteios e meio ao debate, com relação à questão de tudo funcionar, né? O primeiro debate, eu acho que cria essa expectativa maior. O primeiro debate de candidatos a vice, a eleição e a reeleição. Então, foram um debate que teve momentos com maior calor, o que é perfeitamente normal com relação à política. O que chamou também bastante atenção logo no primeiro debate foi a audiência que a gente atingiu no YouTube, também provavelmente sim no rádio. E acredito que foi um debate do ponto de vista de ações, né? De estratégias diferentes entre os candidatos. Aí cada candidato tomou a sua estratégia do ponto de vista que achou melhor. Mas isso é uma estratégia dos candidatos, né? De que maneira pretende agir na pergunta, mesmo sendo o tema diferente, faz a pergunta um pouco diferente para isso é estratégia de debate, é contexto, técnica de oratória, isso aí desestabilizar um pouco o adversário para que ele perca tempo na resposta, isso faz parte do contexto do debate, mas me chamou bastante atenção a presença da audiência que gerou logo o primeiro debate e também do nosso trabalho como um todo para que tudo desse certo. O segundo debate foi completamente diferente, porque primeiro, claro, candidatos a prefeito. Na minha avaliação, tem 2 candidatos ali que realmente estão numa condição, pelo que a gente conversa, em Carazinho, numa disputa mais próxima de vitória mesmo, e o que a gente sabe de Carazinho, que existem outros 2 candidatos que estão ali tentando buscar mais votos e maior presença, e como o Carazinho não tem segundo turno, é tudo no primeiro turno, mas há uma disputa ali entre 2 candidatos que realmente buscavam fazer um comparativo entre as propostas deles, né? Naquele debate ali. Então, talvez os 2 candidatos, talvez com mais chances de vitória, ao meu ver, buscaram competir entre eles, né? Tanto que os pedidos de resposta foram justamente entre esses 2 candidatos durante o debate. Então havia uma maior competitividade ali na minha avaliação. Com relação ao debate de Lagoa dos Três Cantos tem 1.500 moradores, 1.600 por aí. Eleitores. Acho que é 1.700 um pouco. A gente teve então uma audiência também significativa na sexta-feira. Foi um debate um pouco mais curto na sexta. Os candidatos abreviaram mais as perguntas, foi um pouco diferente. Duas pessoas têm experiência no meio público, um já foi vereador, outro candidato busca a reeleição.
Então foi uma disputa um pouco diferente, porque é um município menor, então as duas pessoas são muito conhecidas na comunidade, então provavelmente em festas, em eventos festivo, religioso devem se encontrar, então esquenta um pouco mais o momento agora, mas acredito que pós-eleição isso não vai ser levado do contexto pessoal, digamos assim. Até porque são pessoas sérias, mas a disputa são pessoas que têm posicionamentos diferentes, partidos diferentes e claro que querem vencer a eleição. E aí, claro, pode acontecer um pedido de resposta, pode acontecer uma ação mais crítica e voltando talvez algum fato mais ao passado, né? Mas foi um debate mais tranquilo, mais leve, e também a gente estava um pouco mais experiente, né, Daiane? Acho que todo mundo estava um pouco mais experiente no terceiro debate e eu acho que a gente vai estar mais experiente. A novidade agora é que a gente vai ter 3 candidatos amanhã, né? Então talvez vai demorar um pouquinho mais do que foi o debate de sexta, né? Mas não vai, não vai ser o de mais de quase 3 horas que foi de Carazinho, né? Então isso que vai mudar um pouco. E também acho que a gente vai ficando mais tranquilo, né? A gente acaba realmente decorando a ordem que acontece cada rodada, acaba ficando mais simples e você se acostuma com o meio e com a ordem de como as coisas acontecem. Então, realmente, o primeiro traz uma atenção maior pela forma como se apresentou, mas, de toda forma, também a tendência é de que os debates continuem tendo a sua atenção, né? Porque é um debate político, mas também acontecendo de forma tranquila. Só para destacar também, a gente manteve alguns contatos com municípios e audiência muito positiva do Grupo Séries nos municípios do dia de debate. Aqui no Metoc, uma audiência, como o Felipe falou, impressionante, no nosso @canal YouTube, em rádio, do Grupo Séries, exatamente. @canal Grupo Séries no nosso YouTube, né? Também em rádios, uma audiência enorme. No município de Carazinho também tivemos uma audiência impressionante. No município de Carazinho, conversando com pessoas lá também. Todo mundo tinha escutado ou visto o nosso debate e assim também em Lagoa dos Três Cantos. Então, é o Grupo Séries nas eleições 2024. Então, amanhã vai ter o debate com 3 candidatos de Vitor Greff, né? Terça-feira, Santo Antônio do Planalto. Quarta-feira, Dino Metoc e quinta-feira, Colorado. Em Colorado. O debate que vai ser diferente, né? Em princípio, Colorado é o único que vamos ter um debate centralizado a um candidato, porque já tivemos o anúncio de que o candidato... É que assim foi feita uma reunião com todos os partidos para definição. Foi feita uma ata, né, Thalita? Sim. E todos os candidatos que deveriam estar presentes no debate deveriam estar presentes nessa reunião. E Colorado, somente um candidato compareceu. E foi feita a ata, o registro, isso foi entregue ao cartório eleitoral de Metoc, assinado por todos e assim foi acordado. Então, no município de Colorado, nós teremos somente a presença de um candidato na próxima quinta-feira. Claro que se tiver uma questão de decisão a posterior, a gente vai comunicar também, porque caso o candidato venha a se manifestar de forma diferente, aí é uma decisão que cabe também à gestão e também aos oponentes. Em Colorado a gente teve uma negativa clara, né, do candidato que não estaria presente já de antemão. Exatamente. Então... Ele já tinha deixado claro que não queria participar, né, o representante do seu partido, então o presidente, que não iria se ter, por uma decisão de campanha, não se teria a participação do candidato que é o Rizardi, né, o Dibinha, né.
E sexta-feira, tio Hugo, teremos duas candidatas. Duas mulheres candidatas que estarão representando o município de Tio Hugo, né? Eu acredito que vai ser um debate bem interessante, porque as duas estão bem preparadas pelas entrevistas, né, Daiane? Exatamente, confesso que Tio Hugo é um município que me chama a atenção no momento do debate, justamente porque o Felipe também participou comigo, né, das entrevistas, e foram duas entrevistas em que as candidatas estavam muito bem preparadas em seu discurso e com seus projetos muito bem claros para o município. Então, eu acho que os debates que a gente vai ter ao longo dessa semana, eles vão realmente acrescentar o eleitor. Candidato Daiane, o seu tempo está encerrado, porque o bailão, o jornalismo em pauta. Tô com saudade do bailão, metem bailão. Amanhã volta, Felipe. Amanhã volta. Thalita Trenepol, 30 segundos para as considerações finais. Me sinto pressionada, Felipe, Atenção, pode olha começar só. a falar, Thalita. A partir de agora? A partir de agora. Bom, então, eleitor, tá brincadeira. Bom, muito obrigada pela participação nesse fim de semana especial. Quero desejar, apesar de ter sido no dia 20, nesse domingo, quero desejar um feliz Dia do Gaúcho, que a gente possa logo mais estar acompanhando, assistindo ao desfile aqui do nosso município de Não Me Toque, e que você, ouvinte, tenha um excelente fim de semana. Esperamos todos ligadinhos nas nossas programações, acompanhando ao vivo no nosso canal no YouTube na próxima semana, porque teremos 5 debates muito importantes aqui para a região e que você pode acompanhar tudo isso através do Grupo Séries de Comunicação. Um excelente fim de semana e até a próxima oportunidade. Passei dos 30, né, Felipe? Mas foi liberado. Não. Deu certinho? Alguém Ela pediu recursos. quer tempo de resposta? Gostaria, candidato. Só no próximo domingo. Mas pode nem deixar ela dar tchau. Tchau, Dair. Obrigado por considerações finais. Valeu. Não, Dair, vai ter o Daiane? filme daqui a pouco, a dica de filme, Daiane. Calma. Não, tu não vai ser censurada, Daiane, fique tranquila. Valeu, Felipe. Vem daqui a pouco feliz, o desfile Farroupilha. Um abração a todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Um feliz Dia do Gaúcho, que foi na última sexta-feira. Hoje é o desfile aqui no Metoque. Nosso jornalismo volta semana que vem. Valeu, bom domingo a todos. Daiane, considerações finais e mais 15 segundos para o filme ou para a série. Perfeito, então. Gostaria de desejar, é claro, um ótimo final de semana para todo mundo. O pessoal que conseguiu aproveitar esse feriadão, um final de semana mais prolongado com esse feriado do dia 20. Que todos aproveitem, que esse orgulho do dia 20, né, siga com o gaúcho em todos os dias do nosso ano. E como dica de filme, já indo para os meus 15 segundos finais, então, Felipe, eu vou deixar um filme que é lançamento na Netflix, é uma distopia que fala aquelas questões futurísticas, né, de fim de mundo em uma nova realidade onde todas as pessoas, a partir do momento que fazem 16 anos, se elas seguiram todas as regras, elas passam por um procedimento para a partir de então serem perfeitas, tanto com os seus sentimentos quanto com estética. E aí o filme se desenvolve mostrando também o controle que você precisa entregar na mão das autoridades para ser perfeito. É um filme que vale aí a reflexão no final de semana, é Feios, está disponível na Netflix. Tem um documentário muito legal na Brasil Paralelo sobre a decadência das universidades federais, chamado Unitopia. Muito bom. Bem legal. Unitopia. Sobre como a parte das ciências humanas também caiu bastante, né? E, enfim, como se transformou as universidades federais aqui no Brasil, né? Eu já tinha dado tchau, mas o tema me chamou a atenção do filme. O que é perfeição para você? A falta do Zico. O Zico cobrava perfeitamente As faltas. Já puxou o futebol aqui. Valeu, Felipe. Tchau. Tchau. Esse foi o Jornalismo em Pauta para estar a evolução constante. Até o próximo domingo. Valeu. Tchau, tchau.